Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre história e é sobre o trabalho na indústria, uma unidade bem interessante. Bom, a gente está cercado de coisas industrializadas por todos os lados, né? O livro que vocês estão usando agora, o caderno, foram produzidos em uma indústria gráfica e o papel que eles são feitos em uma fábrica de papel. Mas nem sempre foi assim. Antes do surgimento das fábricas, os produtos de que as pessoas precisavam eram feitos à mão, por artesãos em pequenas oficinas. O processo de produção era lento, pois o artesão realizava todas as etapas da produção apenas com a ajuda de ferramentas simples. Muitos produtos não eram acessíveis às pessoas mais pobres porque eram caros. Atualmente, as fábricas fazem uma grande variedade de produtos, desde medicamentos, brinquedos, roupas, até celulares, computadores e aviões. Elas transformam matérias-primas como madeira, borracha, minérios, etc., em produtos industrializados. O trabalho nas fábricas é realizado por trabalhadores e trabalhadoras com a ajuda de ferramentas e máquinas. As primeiras indústrias. A indústria moderna surgiu há mais de 200 anos na Inglaterra, que é um país da Europa. Ao longo do tempo, os ingleses desenvolveram um sistema em que um trabalho era repartido em diversas tarefas bem específicas e cada trabalhador e trabalhadora realizava apenas uma delas. Eles também passaram a empregar máquinas movidas a vapor para acelerar a produção. Isso permitiu produzir muito mais em muito menos tempo, utilizando os mesmos recursos, ou seja, o mesmo dinheiro. Com isso, o preço dos produtos diminuiu e eles passaram a ser acessíveis a um número muito maior de pessoas. Vejam essas imagens. Do lado esquerdo tem uma pintura, oficina de um tecelão. Do lado direito, uma foto de uma fábrica de tecidos em Liverpool, na Inglaterra, numa gravura de 1887. Então, vamos ver, as duas imagens mostram a produção de fios e tecidos, certo? Só que na pintura, um artesão trabalha sozinho no tear manual. E na gravura, à direita, várias trabalhadoras em uma fábrica operando muitas máquinas, né? É uma diferença brutal. O tear manual é um trabalho muito lindo, o resultado é maravilhoso, mas é bem devagar, né? É bem diferente de uma fábrica. Agora observe as etapas necessárias para que seu caderno chegue até você. Primeira etapa, as árvores de eucalipto são cortadas. Depois elas são reduzidas a pedacinhos, são diminuídas bem pequenininhas. Esses pedacinhos são convertidos em pasta de celulose. Celulose é uma estrutura dos vegetais, de muitos vegetais. Depois, essa pasta passa por máquinas que transformam em bobinas de papel. E para terminar, as folhas são pautadas e cortadas e o caderno é perfurado e recebe capa e espiral. Bom, claro que esse é um esquema bem simples. Eu vou deixar o link para vocês de um videozinho para vocês verem de onde vem o papel e vai explicar melhor, tá bom? Agora responda as questões, tem duas questõezinhas aqui, três, né? Qual é a matéria-prima utilizada na fabricação do papel? Dê um título para o processo representado nesse esquema do livro, da página 83. E você concorda com o corte de árvores para produzir o papel? Que outra alternativa a gente poderia ter para isso? Agora, página 84. Você sabe dizer quem faz as fábricas funcionarem? Sim, né? Trabalhadores e trabalhadoras. Nas fábricas, cada trabalhador, trabalhadora deve cumprir o seu turno diariamente, prestar muita atenção para evitar erros e cuidar da qualidade dos produtos. As máquinas funcionam sem interrupção e a produção não pode parar. Os trabalhadores e trabalhadoras têm direito a benefícios como férias remuneradas, ou seja, você tira férias, mas recebe durante esse período mesmo sem trabalhar. 13º salário. 13º salário é assim:
A gente tem 12 meses no ano, né? No final do ano a gente recebe mais um salário, por isso que significa 13º salário, e salário família, entre outros. No passado era diferente. As primeiras fábricas surgiram no Brasil há pouco mais de 100 anos. Naquela época, o trabalho era mais pesado, os operários permaneciam nas fábricas de 10 a 14 horas por dia, descansavam um pouco e recebiam baixos salários. Também era comum crianças trabalharem em fábricas no Brasil e em outros lugares do mundo. Acontece, gente, que ainda existem milhões de pessoas no mundo, inclusive crianças, submetidas a um trabalho degradante, um trabalho humilhante. E as leis trabalhistas não são aplicadas a ponto de garantir dignidade plena para essas pessoas, sabe? Essas conquistas, essas leis trabalhistas que ajudam o trabalhador e a trabalhadora foram conquistadas durante o século XX com muitas greves que os trabalhadores faziam, porque era muito injusto. Só que no último ano e meio, o trabalhador e a trabalhadora brasileira perderam muitos desses direitos. Nessas imagens, do lado esquerdo tem uma figura de uma fábrica de sapatos em 1930, mais ou menos. Do lado direito, uma fábrica de produtos eletroeletrônicos em Manaus, no Amazonas, uma foto em 2016. Bem diferente também, né? Bom, agora vamos falar sobre reciclagem de produtos. Diariamente, esse é um assunto bem importante. Diariamente é jogada no lixo uma enorme quantidade de produtos industrializados quebrados, velhos, gastos ou que não têm mais utilidade para os seus donos. Para cada um desses produtos, existe uma forma correta de descarte, ou seja, de jogar fora. Produtos eletrônicos, por exemplo, possuem componentes que podem ser reaproveitados. Produtos de alumínio, como latinhas, e de vidro, como garrafas, também. Existem formas adequadas para descartar ou reaproveitar produtos industrializados? Gente, eu vou deixar também um link na Agendedu com uma reportagem falando como a gente deve descartar diversos tipos de materiais, tá bom? A gente não pode de jeito nenhum jogar em lixo comum, a gente não pode misturar mais os lixos. Isso não pode mais acontecer. Mas uma outra coisa mais importante ainda do que a gente jogar os produtos nos lugares certos é a gente produzir cada vez menos lixo. Então, a gente pensar bem na hora de comprar mais roupas, a gente pensar bem na hora de comprar produtos eletrônicos, qualquer tipo de compra. A gente deve pensar, eu estou realmente precisando dessa roupa, eu estou realmente precisando desse celular novo. Pensar muito antes de comprar novos produtos, tá bom? Observe a fotografia e leia a legenda. Interior da fábrica Santana, da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, que é um tipo de um tecido, em São Paulo, em 1931. Logo em seguida, vocês têm uma fichinha para preencher e uma outra perguntinha falando para descrever as pessoas que trabalham na fábrica. Dá para a gente perceber que são meninos, não é? E o que essas pessoas estavam fazendo. A questão do trabalho infantil, aqui no Brasil, a gente só pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos, isso é lei, mas tem muita gente que desobedece essa lei. Tem um site bem interessante chamado chegadetrabalhoinfantil.org.br. Esse site explica várias coisas sobre o trabalho infantil na atualidade, como que a gente deve combater isso. É um site interessante, se vocês quiserem dar uma olhada. Essa outra atividade do fim da página 85 seria muito interessante se a gente estivesse junto, para a gente fazer junto, mas eu deixo à vontade se alguém quiser fazer. Só não dá para a gente fazer todo mundo junto, a gente poderia criar esse personagem em conjunto, mas quem tiver vontade de fazer, fique à vontade, vai ser bem gostoso. Na página 86, vamos falar sobre o trabalho em indústria, o custo para a natureza. Você sabe o que significa impacto ambiental?
Gente, o impacto ambiental são as transformações geradas na natureza, no meio ambiente, geradas pela ação do ser humano. Esse impacto pode ser negativo ou positivo. Então vamos ver. Além de fabricar produtos, a indústria gera emprego e renda para seus funcionários. Por isso que as pessoas trabalham, né? Porque precisam de dinheiro para sobreviver. Para produzir um brinquedo, por exemplo, são necessários diferentes profissionais e várias etapas de um trabalho até que ele finalmente fique pronto. Alguns brinquedos podem ficar até 1 ano em produção, ou seja, desde o momento em que são imaginados até chegarem às lojas, prontos para serem vendidos. A atividade industrial também gera empregos indiretamente para as pessoas que trabalham vendendo esses mesmos produtos. Então, vamos ver aqui. Como nascem os bonecos? Na primeira etapa de fabricação é colocada uma massa plástica nos moldes de cada parte dos bonecos. As peças são levadas ao forno a uma temperatura de 240 graus de 7 a 9 minutos. Quando saem do forno, as partes dos bonecos são resfriados e recebem acabamento em que as sobras do plástico são retiradas. Depois elas vão para o setor de pintura da fábrica. Uma única pessoa faz a pintura de cada parte dos bonecos com tinta vinílica tóxica, colocada em máquina de spray. Para separar as partes de cores diferentes, é usada uma cobertura que protege a parte que não deve ser pintada naquele tom específico. Só que a atividade industrial tem um lado negativo, o impacto sobre o meio ambiente. A fumaça que sai das chaminés das fábricas pode conter gases que fazem mal para os seres vivos. Existem indústrias que liberam também resíduos químicos, que são uma substância que sobram da operação industrial e que pode ainda ser aproveitada industrialmente. Esses resíduos químicos contaminam os mananciais, lembram dos mananciais que a gente tinha falado? Impactando a vida de animais e de pessoas que dependem dessas fontes de água para viver. Daí a importância das leis de proteção ambiental, que são leis que regulam o uso de substâncias tóxicas e obrigam as indústrias a adotar medidas de redução do impacto negativo sobre o meio ambiente. E essas leis buscam proteger o meio ambiente dessas e de outras ameaças. A reciclagem de materiais também pode diminuir o impacto ambiental negativo das indústrias. Agora observe a fotografia. As indústrias químicas e de siderurgia, indústria de siderurgia é de fabricação de aço e ferro, tem alto potencial poluidor, apesar de muitas delas contarem com programas de redução do impacto ambiental. Na foto é uma usina de álcool e açúcar no município de Planalto, em São Paulo, em 2016. Em sua opinião, essa indústria tem impacto negativo ou positivo sobre o meio ambiente? Bom, pela foto, né, gente, com esse tanto de fumaça que as chaminés estão soltando, parece que tem impacto negativo, né? Parecem que são gases tóxicos, fumaças que poluem o ar. Que tipo de poluição é mostrada na foto? Assinale a alternativa correta. Depois o 2, desembaralhe as letras e descubra o nome do processo que reaproveita produtos que foram utilizados e depois transformados na indústria. Não vou falar porque é fácil e vocês já sabem. Agora estamos na página 88. Vamos falar sobre Cubatão e a poluição industrial. Cubatão é um município aqui do estado de São Paulo. Quem já foi para a praia aqui, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Camburi, Maresias, já passou por Cubatão. Cubatão é um município do litoral paulista, onde se concentram diversas indústrias, principalmente dos setores químico e petroleiro, de petróleo, né, gente? Hoje, essas indústrias contam com modernos sistemas de controle de poluentes para preservar a saúde das pessoas e conservar o meio ambiente, mas nem sempre foi assim. No início da década de 1980, Cubatão ficou conhecido internacionalmente, ou seja, no mundo todo, como o Vale da Morte,
e chegou a ganhar o título de cidade mais poluída do mundo por causa dos efeitos da poluição industrial na vida da população e no meio ambiente. Nessa época, cerca de 30 mil toneladas de poluentes eram despejados no ar por mês. Foram registrados diversos casos de bebês que nasceram com deformações e até mesmo sem cérebro por causa dessa poluição. Olha que coisa horrível. O meio ambiente estava degradado. Os rios estavam mortos e sem peixes. Os pássaros e outros animais desapareceram e nem os insetos conseguiam sobreviver ali. Olhem esta foto. Observe a quantidade de poluentes emitidos no ar. Uma foto de 1984. Bom, na página 89 agora, o químico Osmar Gomes visitou Cubatão pela primeira vez em 1986. Leia o seu depoimento. A qualidade do ar era bem ruim. Era difícil respirar e os olhos ficavam avermelhados. A condição que se encontrava na Serra do Mar me chamou a atenção. Havia muitas áreas claras, muitas plantas sem folhas, em função da chuva ácida, que é uma chuva carregada de substâncias tóxicas. Sentíamos cheiro de amônia, que é uma substância química super prejudicial à saúde, e se via muita fuligem nas ruas. Fuligem são partículas resultantes da queima de materiais, como carvão, que permanecem no ar e podem causar problemas à saúde. Bom, terrível esse depoimento, né? Em 1983, foi implantado no município um plano de recuperação ambiental, envolvendo a população, o governo e as indústrias. O governo passou a medir e a monitorar a qualidade do ar e impôs metas de redução de poluentes. Foram identificados mais de 320 poluentes diferentes uns dos outros, muitos deles altamente prejudiciais à saúde. As indústrias tiveram de instalar filtros e outros processos para controlar a poluição resultante de sua atividade. A população ajudava a fiscalizar o plano de despoluição. Em menos de uma década, 10 anos, lembram? 95% da poluição, quase total, já estava sob controle e em 1992, Cubatão passou a ser vista pela Organização das Nações Unidas, ONU, como exemplo de recuperação ambiental. Rios, fauna e flora foram recuperados e a saúde da população melhorou. Vocês viram, né, gente? Quando o governo quer, ele consegue. Bom, aí tem umas perguntinhas. Quais foram os sinais de degradação ambiental e os problemas de saúde causados pela poluição industrial em Cubatão no início da década de 1980? Vocês leem aí o que a gente acabou de falar. Que medida foi necessária para que Cubatão deixasse de ser conhecida como Vale da Morte e passasse a ser vista como cidade exemplo de recuperação ambiental? Tudo isso que a gente acabou de falar. Vocês não precisam escrever, mas é bom até que vocês leiam mais uma vez para verem a importância disso, né, gente? De uma atitude tão significativa para o meio ambiente. Na página 90 tem alguns exercícios para vocês fazerem. Na página 91 tem a autoavaliação e depois tem duas sugestões para assistir: Brasil 500 anos, o Brasil Império na TV, a modernidade chega a vapor, e a outra para ler Chico Papeleta e a reciclagem de papel. Bonitinho, Chico Papeleta. Bom, a gente chegou ao fim dessa unidade. Eu quis fazer tudo num vídeo só porque ela não é muito longa. É um assunto interessante e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.